No Jornalismo 360 desta quinta-feira, estamos mais uma vez acompanhando a sessão da Câmara Municipal e vamos estar abordando entre os assuntos, por exemplo, o que foi dito na sessão da última segunda-feira pelo vereador Rafael Acosta, que disse na tribuna desta casa que alguns vereadores estavam blindando algumas casas noturnas. Uma acusação para lá de grave. Vamos abordar esse assunto com alguns vereadores. Também vamos estar ouvindo os parlamentares a respeito da SEI, da denúncia de 14 bilhões desviados dos cofres públicos envolvendo servidores municipais. Esses e outros assuntos, a partir de agora, no Jornalismo 360. E a gente conversa com o vereador Rafael Acosta. Nós abordamos esse assunto durante o segunda e terça, e ele na segunda-feira, de maneira inteligente, foi na tribuna, logo após o vereador delegado Mesquita falar a respeito das casas noturnas. E você de uma coragem, que eu falei para muita gente, da tua coragem a respeito, você foi direto, blindagem. Você disse, alguns vereadores, alguns colegas estão blindando, e disse, olha, você foi para um vereador e disse, se você quiser, eu dou nomes. E aí, vereador, que história é essa? Boa tarde, um prazer poder falar com vocês. Eu acho que assim, nós temos sim que fiscalizar as casas noturnas, os bares, as adegas, seja o que for. Logicamente que a obrigação do SDU, junto com a GCM, é ver se o estabelecimento tem sim a condição apropriada de poder trabalhar. Se tem AVCB, se tem laudo, se tem toda a parte burocrática que é solicitada pela Prefeitura de Guarulhos para poder trabalhar tranquilamente e não ter problema de fechamento. Assim, a gente tem que saber que, infelizmente, muitas casas são blindadas. Isso não é só esse vereador que está falando. Diversos vereadores vêm falando aqui há muitos anos nessa casa. Logicamente, eu não citei nome nenhum de vereadores, mas vocês acompanham também. O próprio delegado falou, outros vereadores já falaram aqui também. Mas nós temos que ser igual para todos. Eu tenho diversos amigos que têm casas, têm bares, têm adegas. Se eles estão errados, eles têm que ser notificados, multados ou lacrados, conforme a lei. Sim. Então eu peço para que o secretário do SDU, ele fiscalize isso, que ele verifique isso de fato, para que não prejudique o trabalhador do bem, que está tudo legalizado, está tudo o decorrer da lei, e infelizmente ele é punido. Enquanto muitas adegas, muitos bares aí, muitos restaurantes da cidade, infelizmente passam as normas da lei às 22 horas, ultrapassam o limite de decibéis de som e nada é feito, porque a GCM passa, olha e não faz nada. Porque dentro da cidade, em locais nobres aqui, do centro de Guarulhos, isso não é visto, e nos bairros periféricos é. Alguma coisa está errada, então a gente vai fiscalizar e vai cobrar. O senhor falou algo interessante, quer dizer que no centro da cidade, para você que está acompanhando o Jornalismo 360 aqui da Rede Fox, esta sua informação, ela não é uma novidade, mas é uma denúncia muito séria e grave. Haja visto que quem está fora do centro, ela recebe esse tipo de fiscalização muito mais rápido. Não deveria, né, vereador? Exatamente. Eu conheço vários bares que tem na região de Cumbica, Presidente Dutra, Parque São Luís, no próprio Amigos em Comuns, que as pessoas falam assim, eu não posso ficar aqui, porque daqui a pouco a fiscalização vem para cá. Se eu for para um bar do centro, eu sei que lá eu vou poder curtir, ultrapassar tal horário, e eu sei que não vai pegar em nada. Então, eu acho que isso tem que ser visto mesmo, Geraldinho, e que as leis sejam iguais para todo mundo, porque nós estamos aqui para fiscalizar. Porque quando nós erramos, nós somos cobrados. Então, quando tem um erro de uma parte, a prefeitura tem que fiscalizar e cobrar. Quero aproveitar a oportunidade de abordar com o vereador a questão da SEI que será aberta aqui, da denúncia dos 14 bilhões, denúncia essa que foi feita pelo prefeito Lucas Sanches, a investigação feita pela Polícia Civil, Ministério Público. Como o senhor avalia e como será essa SEI? Então, até o momento não chegou nada para nós na Câmara ainda. Vai chegar no gabinete dos vereadores e nós vamos tomar cada vereador uma propositura para que a cidade não seja prejudicada. Até o momento não chegou nada oficializado da Prefeitura para a Câmara. Assim que chegar, a gente vai se posicionar sobre isso. Obrigado. E, para concluir, como é que se vê o segundo semestre? Vamos ter aí o orçamento, né, da cidade para o ano que vem, e nesse orçamento
com certeza vai ter uma preocupação a mais, porque esse ano os servidores vieram a esta casa cobrando o reajuste. E o argumento utilizado foi: não podemos fazer nada porque a peça foi de 2024. Existe essa preocupação com o servidor para 2026? Então, até o momento não foi oficializado nada pela prefeitura, pelo prefeito. Então nós vamos aguardar um posicionamento. Assim que tiver um posicionamento, que tiver uma reunião no Paço Municipal, nós vamos posicionar sobre isso. Acho que o próprio prefeito, um rapaz inteligente, sabe que a cidade precisa, na questão de crescimento, precisa valorizar assim, os funcionários. Mas tenho certeza que ele vai olhar isso com muito carinho, não vai deixar o funcionário na mão. Obrigado, vereador. É isso, eu que agradeço. Conversei, portanto, aqui, nessa sessão de quarta-feira com o vereador Rafael Costa. A sessão não começou ainda. O presidente da casa já começou, está conversando com os vereadores, e a gente continua acompanhando essa sessão ordinária aqui na Câmara Municipal de Guarulhos. O vereador Dr. Lécio Santos tem acompanhado os fatos da cidade com lupa, até porque, além de vereador, é advogado. Ele acompanhou de perto as denúncias da semana passada, quando o prefeito Lucas Santos acompanhou de perto as investigações da Polícia Civil e do Ministério Público, quando servidores públicos envolvidos em algo em torno de 14 bilhões. E esta casa preocupada deve abrir uma comissão especial de inquérito, é isso, vereador? Isso é verdade. Na última segunda-feira, nós protocolamos um pedido de comissão especial de inquérito, que deverá ser instalada nas próximas sessões, para que a gente também, enquanto legislativo, investigue toda essa situação do suposto desvio de 14 bilhões que foi aventado pelo prefeito Lucas, para a gente apurar a responsabilidade de servidores, quais foram os modos operantes que isso aconteceu, não só para também fazer o papel que o legislativo deve, mas para que a gente também possa direcionar talvez aperfeiçoamento, mudança de lei, para que situação dessa natureza não se repita. Por que eu falo isso? Porque a parte criminal e de responsabilização, isso já está a cargo da Polícia Civil, que está fazendo o seu papel. O Legislativo, enquanto guardião da lei orgânica, também precisa fazer o seu papel, buscando aperfeiçoar a nossa legislação. Nós estamos fazendo isso e vamos apurar todos esses fatos, se for o caso, pedir acesso à documentação e tudo mais. Agora, vereador, a gente sabe que a cidade precisa de recursos em várias áreas. O prefeito, por sua vez, disse que o montante que desapareceram dos cofres públicos daria para resolver muitas situações na saúde, na educação. Esse tipo de denúncia vai fazer com que esta casa fique mais atenta ainda a essas demandas nas pastas, fiscalizando ainda mais com atenção, porque nós tivemos há pouco tempo a Aceito Baquirivu, e agora mais essa denúncia. Esse papel a Câmara sempre procurou fazer. Essa investigação que desencadeou o papel da Polícia Civil de forma recente começou por volta de 2022 e surgiu por conta de ação de alguns vereadores, dentre as quais, inclusive, o atual prefeito da cidade. Então, nós vamos estar aprofundando e tenho certeza que nós vamos chegar em uma convicção. O número que foi apontado pelo prefeito, com certeza ainda não é o número final. Talvez ele pode ter uma oscilação para mais ou para menos, porque nós estamos falando aí de um suposto desvio ou manipulação dos últimos 20 anos. É o mesmo esquema que aconteceu na capital paulista alguns tempos atrás, chamado máfia dos fiscais. Aqui na cidade de Guarulhos foi da mesma forma, manipulação do ISS, manipulação do IPTU, e precisa, sem dúvida, ser responsabilizado. A gente dá parabéns ao prefeito atual, que está preocupado com essa situação, ao contrário do prefeito anterior, que teve a oportunidade de tomar providência na Secretaria de Fazenda para que situação dessa não ocorresse e não tomou providência nenhuma. Hoje você tem informação que a Secretaria de Fazenda, os próprios procuradores aí têm um problema lá dentro, entre eles, por conta de que alguns, ao invés de exercer o papel de procuradores, se tornou quase que um político da cidade. Então isso é muito ruim, a gente precisa apurar todos esses excessos e para que, novamente, repito, para que no futuro isso não ocorra mais. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Conversei, portanto, aqui com o vereador Dr. Lécio Santos, que vai ser o responsável em presidir esta comissão especial
de inquérito. A sessão já iniciou. Nós temos na tribuna aí o vereador, o delegado Gustavo Mesquita, nós estamos no grande expediente, onde os vereadores têm 5 minutos, o tema é livre. Operação Tubricanos. Essa semana o prefeito Lucas Sanches levou todos os seus secretariados a fazer uma visita que estava agendada. E de repente a agenda foi cancelada. Vereador Daniel Alves. A direção do aeroporto, que administra o aeroporto internacional, simplesmente cancelou a reunião. E quando chegou no aeroporto, ele se deparou com uma situação para lá de lamentável. Essas geladeiras que tem, que você compra refrigerante, água, o Procon multou não seria a palavra correta, porque não tinha ninguém para receber a multa. Mas encontrou lá uma água vencida. Olha que coisa. Ele chegou para ter uma reunião para notificar a empresa dos absurdos do aeroporto, enfim. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor de uma situação que já vem de algum tempo, né? Uma visita do prefeito municipal ao aeroporto internacional para cobrar impostos atrasados, para saber quem está em situação regular. E você, como um fiscalizador do povo, como é que o senhor avalia essa situação? Tudo bem, Geraldo. Primeiro quero te parabenizar pelo novo programa. É importantíssimo a gente levar a notícia de forma séria e responsável. Então, Geraldo, o aeroporto de Guarulhos, ele gera para a cidade, através dos prestadores de serviço, diversos impostos. Muitas vezes a prefeitura, ao longo dos anos, fechou os olhos para isso, ou seja, prevaricou. Prevaricou por quê? Porque não cobrou e não foi a fundo. O prefeito Lucas vem fazendo isso logo no início do mandato. São mais de 2 bilhões de reais ao longo dos últimos anos que deixou de entrar aos cofres públicos. E quando a gente fala em 2 bilhões, nós não estamos falando só em cifra, nós estamos falando em falta de investimento na educação, na saúde, na segurança, na operação tapa-buraco, nos recapeamentos, enfim, em qualidade de vida para a população. E muitas vezes, o fechar os olhos por conta do poderio do aeroporto fez com que a cidade deixasse de crescer. O prefeito está de parabéns, a fiscalização tem que ser cumprida, tem que ser efetivada, e nós aqui da Câmara Municipal, os vereadores, precisam estar atentos a isso. Fortalecer essa cobrança e acompanhar de perto. Porque quem perde não é o poder legislativo executivo, quem perde é a população guarulhense. Quero aproveitar também a sua participação, porque nós tivemos na semana passada a denúncia dos 14 bilhões, né? Que teve Polícia Civil na investigação. É uma investigação que já acontece desde 2022. Quando você tem o envolvimento de servidor público, é preocupante, né? Com certeza. Na verdade, é uma operação criminosa intrínseca dentro da administração pública que vem ao longo de gestões, com conivência não só do funcionalismo público, mas também como daqueles que ocuparam os cargos de gestão ao longo desses últimos anos. Nós estamos falando de 2016 para cá, mas se nós puxarmos, isso vem muito além desse tempo. O que precisa ser feito é encontrar essas pessoas, punir de forma rigorosa, que, como eu disse anteriormente, quem está sendo punido com toda essa falta de dinheiro que não chega para a administração pública, não chega é o guarulhense. Agora, com relação à farmácia alto custo, como é que está isso? Nós tivemos um contato agora, recentemente, com a Secretaria de Saúde. Eu fiz uma fiscalização, coloquei nas minhas redes sociais, estive na Secretaria, protocolei documento solicitando informações e pedindo providências da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Eles já deram uma devolutiva, pediram prazo e nós estamos requerendo uma audiência com o secretário, com quem há de direito, junto com a Comissão de Saúde aqui da casa, para que a gente ache um local condizente, humanizado para a população que mais precisa. No dia, eu encontrei pessoas ali que sofrem de doenças graves há mais de 2h30 na fila para a busca do seu medicamento. Falta de humanidade daqueles que estão à frente do poder público junto com a população.
e falta de responsabilidade também do próprio funcionário, dos funcionários, e eu presenciei ali com mau atendimento e muitas vezes menosprezando, discriminando aqueles que estão na fila. Segundo semestre, como é que vai ser? Como tem em breve aí, vai chegar a peça orçamentária, vamos ter, com certeza, muito trabalho daqui para frente. Não, com certeza. O primeiro semestre foi um semestre conturbado, mas de uma forma geral foi positivo. Eu espero que agora o segundo semestre a gente consiga andar mais com os requerimentos, faz parte da fiscalização do vereador, com a aprovação dos projetos que são importantes para a cidade e com certeza um estudo maior do orçamento, não só da peça orçamentária, mas da PPA também, que antecede e deve chegar agora no final de agosto, para que a gente possa planejar a cidade com eficiência e responsabilidade e chegar a entregar o que há de direito à população. Obrigado, vereador. E eu que agradeço. No primeiro semestre, tivemos aqui na casa vários embates envolvendo o vereador Kleber e muitos vereadores. E o tema principal são temas nacionais. Começou o segundo semestre, sessão da Câmara Municipal, estamos na segunda sessão da semana e os temas principais envolvendo, sabe quem? O ex-presidente Bolsonaro. E ele foi na tribuna. Que bandeira é essa, Kleber? Anistia já. Anistia já. Vereador, boa tarde. Boa tarde. Esse embate com a oposição vai continuar? Mas não é contra a oposição, não. É contra quem quer calar o Brasil. Eu sou parlamentar, nunca vou me esquivar, me furtar das minhas atividades. Sempre tenho, inclusive mostrei os números pro senhor, que sou o mais produtivo da Câmara. Mas o que me trouxe aqui foi a democracia. Eu poder falar, eu poder me expressar e ser contra algumas coisas que aconteciam. Então hoje eu não poder falar do governo, hoje eu não poder me expressar é algo perigoso. Hoje alguém ser proibido de falar em uma manifestação é algo perigoso, porque uma manifestação é um direito nosso, de qualquer brasileiro. Então é o seguinte, hoje eu chego na sessão, não ia falar sobre isso, mas a esquerda, que muito me assusta, hoje tá de verde e amarelo, porque eles estão com vergonha do símbolo do PT, eu acho. E a única bandeira do Brasil que eles têm, eles estão revezando entre eles. Não tem vergonha nenhuma. Então, assim, a gente, inclusive, protocolou projetos de lei, se não me engano, foi ontem, de interesse do município. Eu sempre trabalho de forma rígida, lutando, fiscalizando. Agora, isso daqui é uma parte. Até porque eu vou vir pra cá e a pessoa vai ficar falando do Bolsonaro como se ele fosse um golpista. Isso não é verdade. O golpista era o José Dirceu, que roubava banco lá em 64. Aí ele era. Quando eles matavam, quando eles estupraram, que tem caso de estupro, tem sim. E não sei o que tô falando, é a história que tá falando. Então, esses tiveram estupradores, assaltantes de banco, assassinos, sequestradores, tiveram anistia. Agora o Bolsonaro não pode ter. E o Bolsonaro nem deveria ter sido preso, porque no Brasil existe uma coisa chamada presunção de inocência, o senhor deve saber. Ele é réu e não tem como ir para uma cadeia ou ser preso de forma preventiva sem antes transitar em julgado. Simples. Então é golpe. É golpe sim, é democracia. O Alexandre de Moraes não é dono do Brasil. E nós não vamos aceitar. Estou na rua todo dia. Deixa eu aproveitar a oportunidade. O senhor deve ter acompanhado a semana passada o prefeito Lucas Sanches, juntamente com a Polícia Civil e o Ministério Público, da denúncia de 14 bilhões envolvendo servidores. Como é que o senhor acompanhou esses fatos, a sua preocupação, que teve envolvimento de servidores públicos? Mas você quer saber? Pra mim, bandido não tinha que ter direito nenhum. Bandido não tinha nem que ter o direito de ser enterrado no Brasil. Então, se o cara cometeu esses crimes, principalmente contra pessoas, uma população inteira tirada ali, você tá tirando de quem? Da ponta da frente, que é a saúde, que é a educação, a segurança pública. Então influencia em tudo. Então esses servidores é o que há de mais podre na política. E se a gente, não sei, né? Mas provavelmente deve ter votado no PT, porque isso aí é estilo de petista. Como é que vai ser o trabalho do vereador Kleber no segundo semestre? Da mesma forma, combativo, com muito trabalho, ânimo, Deus no coração. E que não vai faltar aqui esforço para fazer de Guarulhos um lugar melhor, né? Bem melhor. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Voltamos agora à Tribuna Livre, né? O vereador Mineiro volta a falar na tribuna. E nós tivemos aqui, nesta
semana várias discussões. Os vereadores aproveitaram, até porque a pauta do momento hoje, nesta casa, se tornou uma pauta nacional, né? Usaram o principal assunto da imprensa nacional, está com relação à prisão domiciliar do ex-presidente da República. Está relacionada também ao que aconteceu em Brasília, onde as duas casas não foi possível a realização de sessão. Portanto, os vereadores da oposição e da base do governo usaram a tribuna da casa o tempo todo para discutir esse assunto. Agora, nesse exato momento, o vereador Seminaldo está usando o tempo parlamentar para discutir a ordem do dia, né? E também para falar a questão da peça orçamentária. Portanto, aproveitando o dia de hoje para várias discussões. E a partir de agora, a sessão começa com a ordem do dia, que é muito extensa. Jornalismo 360 desta quinta-feira trouxe um resumo para você que acompanha o jornalismo da Rede Fox.